A paz do Senhor para os irmãos. Estamos já nesta manhã para glorificar e exaltar o nome do Senhor, abençoar a tua vida. Eu sou Vivian, esse é o Matutino com Deus, sempre às 6 horas da manhã, mas qualquer horário que você assistir, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Hoje eu venho trazer uma palavra que vai abençoar a tua vida, uma palavra que Deus, ele requer de nós como mandamento, é sim. E onde está essa palavra? Essa palavra se encontra em Tiago, capítulo 2, do primeiro em diante. Vou ler para vocês e vou explicá-la, apesar que a palavra é tão clara que eu acho que nem necessita muitas explicações, mas vamos refletir nessa palavra em nome de Jesus. E diz o seguinte: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido. E entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Irmãos, nós vemos aqui uma palavra, a carta do nosso irmão Tiago, que veio para falar, para deixar algumas lições para nós. E uma dessas lições é que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Que Deus, ele não olha você pelos seus bens, pelo aquilo que você tem. Então, Tiago dá exemplo aqui de como é que as pessoas estavam tratando os ricos e os pobres na reunião. Quase sempre as pessoas têm essa intuição de sempre dar mais crédito, mais valor às pessoas que têm algo para oferecer, que têm um pouco mais de riqueza, de bens, do que aqueles que não têm nada a oferecer. Então, esse pensamento ganancioso, esse pensamento egoísta, ele deve ser quebrado em nome de Jesus. Nós temos que olhar igual para todos os irmãos. Nós não temos que olhar para um irmão pelo aquilo que ele tem, pelo como ele se veste. Nós não temos que escolher as nossas amizades pelo aquilo que um irmão ou irmã tem ou deixa de ter. Nós não podemos fazer acepção das pessoas. Não podemos colocar valores nessas pessoas de acordo com aquilo que elas possuem. Nós temos que ser como Cristo ensinou e como aqui Tiago fala. Se nós quisermos fazer um bem para alguém, dar honra a alguém, que não seja pelo pensamento de que essa pessoa tem algo, que esta pessoa é rica, ou que esta pessoa tem bens, mas que seja pela palavra do Senhor, que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, tudo que você fizer, toda amizade que você tiver, que seja no amor de fraternal de irmãos, que seja baseado nesse mandamento, que nós devemos amar os nossos irmãos. Se você quer dar um lugar de honra, se você quer dar um presente, se você quer enaltecer uma pessoa, que seja porque você vê ela como um igual a você, um igual a qualquer um, irmão.
que você esteja fazendo isso simplesmente, puramente pelo amor a Cristo Jesus, pelo amor à palavra dele que diz que ame ao seu próximo e não pelaquilo que ele tem, porque se o seu coração estiver voltado de fazer algo para alguém, de dizer algo de alguém, no sentido de que esta pessoa tem valores materiais, então o seu coração está pecando, como diz aqui a palavra. Então você é transgressor, então você é culpado, você está fazendo acepção de pessoas e isso é pecado. Porque ele dá aqui como exemplo situações que aconteceram naquela época, que as pessoas eram perseguidas pelos ricos. Os ricos arrastavam esses pobres a tribunais. Esses ricos menosprezavam esses pobres. Nós sabemos que na nossa sociedade, ainda hoje, uma pessoa que tem bens, ela menospreza as pessoas mais pobres. Então, ele dá o exemplo daquela época, mas ele não pede que nós façamos isso, a mesma coisa que eles fazem a nós, que nós façamos a eles. Não. Ele diz que nós devemos tratá-los igualmente ao pobre, humilde, desprezado, aquele que mora dentro de um barraquinho. Porque a glória de uma pessoa rica é simplesmente na sua soberba de ser tratada em diferencial. Então ele explica isso aqui. Porque você vai tratá-los como eles gostariam de ser tratados, como diferentes dos pobres, se são eles que menosprezam vocês. É para tratá-los igualmente, do mesmo jeito que você dá honra a um lugar na igreja para uma pessoa pobre, humilde, desprezada, que mora num barraquinho ou talvez até numa tenda, que não tem nem onde morar, como eu conheço pessoas que são pessoas que moram de rua, pessoas moradoras de rua. Então, se aparecer um morador de rua, você deve dar honra a ele, de sentar em melhores lugares, do mesmo modo que se chegasse alguém cheio de anéis, com roupas caras, demonstrando que tem bens, mesmo que chegue alguém de muita autoridade, que você mostre para o rico que para Deus e ali no convívio fraternal dos irmãos todos são iguais. É isso que Deus quer mostrar através de nós para o mundo. Do mesmo jeito que Deus, ele diz que não faz acepção de pessoas, como é que os seus filhos vão agora fazer acepção de pessoas? O mundo deve ver em nós os mandamentos de Deus sendo aplicados, para que eles possam dar glória a Deus e dizer: tá vendo? Esse povo, ele faz cumprir aquilo que Deus fala na sua palavra. Deus diz que não é para fazer acepção de pessoas, que todos são iguais aos seus olhos, que não existe pobre e nem rico. Então, se não existe nem pobre nem rico, eles não podem dar a glória e honra para as pessoas que têm bens e desprezar aquele morador de rua que entrou na igreja, que entrou na sua denominação. Do mesmo modo que nós demonstramos amor ao nosso próximo, que tem muitos bens, que tem uma conta bancária recheada, nós devemos demonstrar esse mesmo amor e ter amizades também com pessoas humildes, simples, que às vezes não tem nem o que comer. E até mais demonstrar para ele o nosso amor, porque é necessitado de nós. Veja quantas coisas que o Senhor requer dos seus filhos, porque ele quer demonstrar ao mundo, através de nós, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, que nós testemunhemos em nossas vidas aquilo que Cristo ensinou. E como é que nós vamos demonstrar essas coisas se nós não praticamos?
É só de boca que nós falamos que somos cristãos, que nós cremos em Cristo, que servimos a Cristo, que obedecemos a Cristo. Como nós vamos demonstrar obediência a Cristo e demonstrar que somos filhos de Deus, que somos cristãos? Como nós vamos fazer que o mundo olhe para Deus como aquele que enviou seu Filho para salvar o mundo? Olhe para Deus como um pai, como aquele que quer resgatar o homem do pecado, resgatar ele das mãos de Satanás. Como vamos demonstrar essas coisas se nós não obedecermos à palavra do Senhor? Se nós fazermos acepção de pessoas, se nós destratarmos aquele que é pobre, se nós não dermos honra também para o nosso irmão que vai morar conosco no céu, vai pisar nas ruas de ouro também. Você não pode olhar para as pessoas pensando no que elas podem oferecer a você. Isso não é de Deus, porque o Senhor, Ele quer que nós sejamos santos, santificados. Ele quer nos ensinar a ser como Ele deseja. E o desejo de Deus é que nós nos espelhemos em Cristo. E que as pessoas pobres merecem sim ser tratadas como o Senhor nos trata. Ele veio para salvar tanto pobres como ricos. E nós não podemos fazer assim acepção, porque estamos errando perante o Senhor. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Se você não é inscrito ainda, gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, receba todos os vídeos e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor e amém.